Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vilma, sua professora de artes aqui da Escola Digital para o 8º ano. Vamos começar a nossa aula hoje, mais uma aula de arte. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a música indígena. A gente já falou bastante de música, mas a gente ainda não tinha falado sobre a música indígena. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. E hoje aqui, especialmente, a gente tem Bel aqui com a gente, professora Bel, maravilhosa. Então... Olá, pessoal. Vou continuar aqui no chat, né? E estou feliz, Vilma, porque Tito, da Escola Divina Espírito Santo, já disse que está aqui, continuando aqui agora com a aula de artes. Caroline também, que é da Escola Mário Melo, né, do 8º ano A. Todos bem-vindos. E vamos aí participar da aula, professora Vilma. Eu estou curiosa para saber o que ela vai apresentar para a gente sobre música indígena. Vamos conosco, pessoal. Pode falar, professora Vilma. Oba! Vai ser bem legal essa aula, viu, Bel? A gente vai trazer umas novidades aí. A gente tem também Laisa, que é um nome muito bonito, muito querido para mim esse nome. Laisa está aqui fazendo a tradução para Libras, né? Para a nossa aula ficar mais inclusiva. Bora lá, vamos seguir. Então, como eu falei, a gente vai falar sobre a música indígena. E a gente não vai falar só sobre a música indígena, a gente vai aproveitar para conversar um pouco sobre, né, a cultura indígena e a condição indígena também, né, hoje aqui na nossa aula. Bora lá? Muito bonito, né? E essa música, essa musicalidade, essa sonoridade, ela é muito confortável para a gente. Porque mesmo que a gente não conheça, a gente, na verdade, tem dentro da gente, porque o nosso DNA, né, tem muito dessa cultura, né, desses povos ancestrais do Brasil, né, que compuseram quem a gente é hoje, e eles permanecem aí, né, produzindo cultura e nos dando belíssimas lições de vida. Vamos conhecer um pouquinho mais. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre os povos originários do Brasil, com foco, né, na cultura indígena. Quem são, né, esses povos? E para a gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. Alguma dificuldade aqui. O vídeo não está querendo rodar, é uma pena. Tomara que ele rode, porque é bem especial esse vídeo. Na verdade, a gente tem aí um rap, não é? É uma música. É um rap. Queria muito que rodasse, porque seria interessante vocês conhecerem um pouco música que é produzida no Brasil por indígenas também. Não é uma música que a gente poderia dizer que é música indígena, mas são indígenas que estão fora das tribos. Eu não sei se vocês sabem, mas uma parcela muito grande da população indígena no Brasil hoje não vivem, né, fora da zona urbana, né, lá em suas tribos, em suas terras, em suas reservas. Infelizmente, uma grande quantidade de pessoas indígenas vivem, às vezes até em situação, né, muito ruim de moradia, né, nas favelas,
porque esse processo de colonização, né, que foi feito aqui, ele dizimou uma quantidade enorme de indígenas e outros perderam suas terras, né, perderam muito e ficaram à mercê, às vezes nos grandes centros, sem muitas condições de vida. Vamos ver se a gente consegue ouvir. É aqui o meu lugar, luto pela terra por toda a Urupa, Parelheiro, Zona Sul, São Paulo, a todo o povo Guarani eu saldo. Guarani, Kaiowá, Inhaleva, antes... Tá um pouquinho difícil, vamos passar adiante. Veja, eu fiz uma pergunta, eu gostaria que vocês, quem está aí na aula, no chat, pudesse participar. Quem não está pelo aplicativo, está só na televisão, assistindo pela televisão, pode entrar no aplicativo e participar, gente. A aula é feita para vocês e é muito importante a participação de vocês. Então, eu fiz uma pergunta. Se um indígena toca violão, ou guitarra, ou bateria, ou qualquer outro instrumento não índio, e canta gêneros não índios, ele está fazendo música indígena? O que vocês acham? Pensem e respondam aí, participem aí com a gente. Essa pergunta, ela é uma questão que está sendo muito discutida pelos pensadores, pelos pesquisadores que pesquisam a cultura indígena. Eles têm, essa discussão ela está muito presente, né? O que caracteriza realmente a música indígena? Só é música indígena aquela música que é feita nas aldeias, aquela música ancestral, ou quando o indígena que está, né, de certa forma, inserido dentro da cultura não índia, e ele produz um outro tipo de musicalidade, ele sendo índio, assumindo a sua posição como indígena, sabe quem ele é, tem consciência de sua etnia e de sua cultura, mas faz outro tipo de sonoridade. Essa música é indígena? O que você acha? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Veja, os povos indígenas do Brasil, eles compreendem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitam o país desde milênios antes do início da colonização portuguesa, que principiou no século XVI, fazendo parte do grupo maior dos povos ameríndios. Os povos ameríndios são os povos que vieram, não é, para a América há mais ou menos 15 mil anos. Tá? Essa datação ela também é controversa. Não é? A maioria dos historiadores dizem que esses povos migraram para a América por volta, né, de 12 mil a 15 mil anos, mas, por exemplo, a pesquisadora Niede Guidon, que faz aquele trabalho na Serra da Capivara, que encontrou pinturas rupestres lá, ela acha, né, ela afirma que a presença humana, né, na América do Sul, principalmente no Brasil, ela é muito mais antiga do que 12 mil anos, tá certo? Então, mas aí é toda uma discussão científica. Mas é interessante a gente saber que existe essa controvérsia, né? Então, no momento da chegada dos portugueses, os povos nativos eram seminômades, porque eles habitavam uma determinada região por um determinado tempo, e quando aqueles recursos se esgotavam ali, eles procuravam uma outra. Eles não eram um povo que estava o tempo todo em movimento, eles passavam parte, né, do tempo deles de vida em um determinado lugar, depois se moviam e ficavam um tempo ali, depois se moviam novamente, então eles não eram completamente nômades, nem completamente sedentários, ok? No Brasil existiam muitas etnias, e hoje ainda existem centenas de etnias que estão presentes hoje ainda no Brasil, né? Muitas se perderam, né, nesse processo de civilização, então, mas ainda existem bastante, e elas são diferentes entre si, e é preciso que a gente conheça, para a gente sair daquele lugar de ficar achando que os indígenas são todos iguais, né? Ou que eles são uma coisa do passado. Né? Isso é um alerta para a gente, educador. Quando a gente for trabalhar com isso, a gente levar em consideração que esses povos existem, eles estão aí,
né? Estão na luta, estão lutando, né, por seu lugar, por seu espaço, por seus direitos. É um povo que está, de certa forma, já envolvido por uma parte da nossa cultura, mas eles têm lutado para preservar a cultura deles, né, para não ser totalmente engolido por esse processo. E a gente precisa aprender a respeitar, né, e conhecer mais, porque isso é muito importante. Né? Então, a cultura deles são diversificadas, eles têm línguas diferentes, né? Cada etnia tem a sua língua, eles têm visões de mundo diferentes, né? E eles têm toda uma estrutura, né? Inclusive política, dentro de cada etnia ou de cada tribo. Né? Então, a gente precisa conhecer mais e respeitar, porque eles têm muito a nos ensinar. Hoje, segundo dados do IBGE, do censo de 2010, porque infelizmente não foi feito o censo de 2020, né? Tem a ver com a pandemia, mas tem a ver também com a decisão política. Então, esse censo não foi feito e a gente está com esse dado aí de 2010. Então, existem 1.700.000 indígenas aproximadamente. Esse número não está... Eu aproximei, tá, gente? Não é assim, bem fechadinho, não. Então, aproximadamente 1.700.000 indígenas. Essas populações, né, elas começam a ser vistas como culturas complexas, sofisticadas, né, em muitos aspectos interessantes e, principalmente, culturas que têm muito para nos ensinar sobre questões ambientais, formas de nos relacionar com o nosso planeta, que é uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso urgentemente, né, Bel? É uma questão muito importante. A gente teve aí agora a Conferência do Clima, né? E a gente vê como a Terra está sofrendo as ações, né? Do capitalismo, de todo esse processo, né, de exploração do planeta desenfreado, sem respeito, né, pelos ciclos da natureza. Então, esses povos, né, que estão ali tentando preservar a floresta, tentando viver ali, eles precisam ser respeitados, valorizados e precisam ter seus direitos garantidos. Né? O direito à terra, porque se a gente pensar direitinho, toda essa terra era deles e seria deles por direito. Né? Porque eles estavam aqui muito antes de chegarem, né, os colonizadores, todos eles. Então, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E o destino dos povos indígenas do Brasil é incerto, né? Depende muito das políticas dos governos, de como os governos entendem isso. A própria população não índia, que precisa também, né, ser mais sensível às questões, né? Apoiar os projetos que estão tentando, né, garantir os direitos. A gente precisa entender que essas populações, e uma parte grande dos indígenas, eles estão hoje atuando na política também, né? Eles estão ampliando sua capacidade de conhecer e de organizar o conhecimento deles. Muitos indígenas estão indo para as universidades, estão estudando, né? Fazendo mestrado, doutorado, cursos de graduação nas diversas áreas, porque preservar a cultura deles não significa estagnar, não é? Eles podem interagir com os povos não índios, né? E absorver uma parte né, do conhecimento não índio, da cultura que foi construída pelo homem, né, nesses 40 mil anos de civilização, sem perder, né, a sua própria cultura, né, preservando a sua própria cultura, e isso é muito importante. Pois é, Vilma. E eu acredito também que muitos deles eles vão em busca dessa formação, né, de ir às universidades para garantir o seu direito, para poder conhecer as leis e lutar por elas. Eu acredito que eles vão em busca disso. Vejo que eles querem estar nas tribos, eles querem estar ali
junto à natureza. E Isso. eles sabem, temos muito o que aprender em relação ao cuidado com a natureza, porque eles não exploram, eles retiram apenas o sustento diário. Temos muito a aprender com os índios. Exatamente, muito. Eles têm muito a nos ensinar. Obrigada, Bel. Sempre aqui, maravilhosa. Bora lá, vamos seguir, porque a gente tem muita coisa para falar. Bom, mesmo com o apoio expressivo, né, de parcela da população, os indígenas, né, a gente evita falar assim, né, porque esse termo ele foi deturpado durante muito tempo. Então, os indígenas ainda têm muito que lutar, né, para garantir seus direitos. E isso é importante que a gente também se engaje nessa luta, né, porque eles têm sido, principalmente nesses últimos anos, né, tendo seus territórios invadidos, né, grilados, né, a floresta, que é o lugar onde eles querem viver e habitar e preservar, está sendo, né, queimada, devastada, e é uma luta muito grande. E é importante que a gente apoie nessa luta, porque a preservação do meio ambiente não interessa só eles, interessa a gente também. Também é importante para a gente, né, e para o planeta como um todo. Então, existem muitas etnias, né, no Brasil todo. Eu separei aqui só algumas de Pernambuco para a gente conhecer, né, as mais conhecidas aqui em Pernambuco, mais organizadas, digamos assim. Né, tem a Ticum, Funiô, Cambiuá, Capinauá, Pancará, Pancararu, Pipipã, Trucá, Tuxá e Chucuru. Essas tribos, essas etnias, elas são bem fortes aqui. Vamos seguindo. A arte indígena ela é bem vasta, bem rica, né, carregada de simbologias, de sabedorias sagradas, né, de todos os antepassados. E ela se manifesta de diversas formas, né? Tem a cerâmica, tem a pintura corporal, tem as máscaras, tem a cestaria, tem a arte plumária, os adornos, os acessórios, as armas, os instrumentos musicais, além da música e da dança. Hoje a gente está focando mais, vai focar um pouquinho mais na música, mas eles produzem outras formas de arte, né? Então, a música indígena, a voz e o canto são dominantes na música indígena, mas existe uma boa variedade de instrumentos percussivos, de apoio e flautas. Os instrumentos, eles são mais um apoio mesmo, porque o forte na música indígena é o canto, né? Porque é um canto que é uma música que ela é feita na oralidade mesmo, ela é passada de geração para geração, de pai para filho, ela é uma música ancestral, né? Ela está relacionada à memória, né? À construção mesmo da memória e da cultura desses povos. Então, é uma música que eles não têm notação, eles não se utilizam de partituras, inclusive porque a estrutura da música indígena ela é diferente da estrutura da música ocidental, é até difícil colocar a música indígena dentro de uma partitura convencional, tá certo? Aqui vocês estão vendo alguns instrumentos, eles se utilizam do material da floresta mesmo, sementes, aqui uma ocarina feita de barro, apitos feitos de madeira, que eles fazem até para imitar o som dos pássaros, e os tambores, que são feitos com os troncos das árvores e com pele de animais, aqui as maracás, que acompanham basicamente toda a música que eles fazem. Então, é uma música associada a um universo transcendente, mágico. Ela é empregada, ela é usada em todos os rituais. Ela está ligada também com as origens, né, como eu falei, com a ancestralidade, né, lá dos povos, né, que vai passando. E eles usam em todos os rituais, rituais de exorcismo, de magia, de cura. Mas eles também usam a música no cotidiano, música como música de trabalho, nos momentos de lazer, né? Não é só para a questão religiosa, tá certo? Vamos ver um pouquinho dessa música? Infelizmente, hoje a gente está com uma dificuldadezinha técnica, né, para os vídeos, mas vocês estão vendo aí, é belíssimo. Vocês estão vendo aí que é o canto, né? Enquanto eles dançam, né, e fazem seus rituais, eles estão cantando.
Eles usam os maracás, vocês estão vendo que eles carregam na mão, né, o maracá, onde eles usam o maracá muito para fazer a marcação dessa música, né, para dar o ritmo e para ajudar a dar também uma unidade. Então, é sempre uma música muito vocal, né, muito cantada, bem interessante. E aí vocês estão vendo que eles estão utilizando roupas, né? Eles não estão nus. Talvez porque haja uma presença grande de pessoas, isso é uma festa. Vocês estão vendo ali que tem pessoas não índias, né, participando. Então, eles foram aos poucos entendendo que eles precisam também, né, interagir com as pessoas não índias, né, e aí eles se vestem, até para evitar algum tipo de constrangimento. Né? Então, eles estão abertos, muito mais abertos para nós, né, muitas vezes, do que a gente está para eles, né, com respeito, sem interferir, né, Bel? Isso. Vilma, eu estou muito feliz aqui com a participação. Caroline está dizendo que está adorando a aula, está dizendo que é lindo, né? Diógenes colocou também, professora. Caroline disse, é muito interessante essa aula. Eu também estou aqui, pessoal, junto com vocês, assim, encantado com essa aula da professora Vilma hoje. Está muito legal, então vamos ficar atentos que, Vilma, tem mais coisas aí para apresentar. Bora lá, né? Já está quase chegando ao fim, mas a gente vai ver uma cantora indígena incrível. Espero que o vídeo rode dessa vez. Vamos lá. Vamos, gente, seguindo. Então, essa cultura, né, indígena, belíssima, ela foi pesquisada, né? Houve interesse desde o início do século, né? Houve muito interesse em conhecer dos povos ocidentais, os europeus, inclusive, em conhecer. E houve muitas pesquisas. Né? A gente teve também Roquete Pinto, que era um pesquisador, né, nessa área da cultura. Ele gravou, foi os primeiros registros gravados da cultura indígena, da música indígena, foi feita por Roquete Pinto. E a gente tem aí a figura do Villa-Lobos, que é um dos maiores compositores do mundo, o maior compositor brasileiro e um dos maiores do mundo, que ele foi pesquisar também e ele utilizou muito da cultura indígena em suas músicas. Hoje, a gente discute muito a questão da apropriação cultural e é importante a gente pensar sobre isso. Né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a gente não pode se apropriar da cultura de outros povos de forma desrespeitosa, tirando o significado, o sentido verdadeiro daquilo. Então, principalmente a gente, professor, está nas escolas, a gente precisa mudar um pouco, né, nossos referenciais. E quando a gente for trabalhar, né, ensinar, trazer essa curiosidade para os nossos alunos, a gente lembrar de não praticar esse tipo de apropriação. Não é o caso do Villa-Lobos, até porque ele produziu a obra dele no início do século XX, em um momento histórico muito interessante. Né? O Brasil estava, né, no início do seu processo de república, né? Num momento de muita discussão sobre a nossa identidade, né? Quem éramos nós enquanto brasileiros, né? E todos os artistas, né, daquele período estavam buscando essas raízes brasileiras. Então, o Villa-Lobos ele foi fazer essa pesquisa e ele incluiu muito da arte indígena dentro do seu repertório, da sua música. Tá certo? Mas é muito importante a gente pensar sobre essa questão da apropriação para que a gente aprenda aí a não ser preconceituoso e a respeitar cada cultura, não só a cultura indígena, como a cultura de outros povos. Ok? Bora lá. E a gente está vendo, né? Isso aqui foi em Olinda, num congresso que houve aí sobre a questão da terra, né? Sobre todas as questões ligadas à cultura indígena. E aí vocês estão vendo também o ritual do Quarupi, onde eles cantam, né? Muito dos cantos que faz essa música indígena, né? Que a gente viu que é uma música feita de cantos. E agora a gente vai ver uma cantora indígena. Veja, essa menina linda,
O nome dela é Diuena Ticuna. Se vocês tiverem interesse, tiverem curiosidade, vocês podem pesquisar sobre ela no YouTube. Tem muito material. Ela é a primeira cantora indígena a gravar um CD no Brasil. Existem CDs sobre música indígena gravados, mas foram gravados por não indígenas. Pessoas que se interessavam pela música indígena e que gravaram, né, como a Marluí Miranda, e existem outros grupos que gravaram música indígena, mas uma indígena mesmo, de uma etnia que vive, né, ali naquela situação ali de floresta, né, é a primeira cantora a gravar um CD no Brasil. Ela se chama Diuena Ticuna, ela é da etnia Ticuna. Existem muitos indígenas gravando discos no Brasil, mas produzindo aquele outro tipo de música, que a gente ficou de pensar se era indígena ou não. Bom, pelos pesquisadores, eles dizem o seguinte: se o indígena estiver cantando um rap, mas ele estiver utilizando a língua dele, aí sim, a gente poderia considerar como música indígena. Se ele não estiver falando na língua dele, estiver falando em português e é um rap, não é música indígena, é um rap cantado por um indígena, ok? Então é muito importante, porque a língua é que vai definir. Tá bom? A gente está chegando ao fim da nossa aula. A proposta de atividade seria vocês produzirem alguma coisa bem legal para participar do Ensine. Hoje eu não falei do Ensine, mas vocês não se esqueçam, tem que participar do Ensine, então produzam um vídeo para participar. Delzinha, vamos nos despedir deles? Vamos sim, Vilma. Tchau, pessoal. Foi muito bom estar aqui na aula de arte. Aprendi muita coisa hoje e eles estão muito felizes, viu, Vilma, com a aula de hoje. Estão dizendo que é bom. Caroline está dizendo uma aula maravilhosa. Isso mesmo, Caroline, maravilhosa. Obrigada, parabéns, professora Vilma. Tudo feito com carinho para vocês. Obrigada, Laísa. Obrigada aí aos meninos, Billy, Bia. E a gente vai se despedindo, gente. Até a próxima.